Mari entrando na sala. Vou colocar para apresentar. Já estão conseguindo ver meu Word ou não? Sim? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do recurso em sentido estrito, chamado popularmente aí, na verdade chamado abreviadamente de rese. Quando vocês verem esse termo do direito penal, nada mais é do que o recurso em sentido estrito, perfeito? Recurso em sentido estrito, gente, está previsto do artigo 581 ao 592 do Código de Processo Penal. Tentando entrar, deixa eu ver aqui. Se alguém ligando, sei lá. Vamos lá. Então, lá do artigo 581 ao 592 do CPP. Em regra, gente, a gente pode conceituar o rese como sendo recurso contra as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que não são terminativas, né, do processo. Essa é a regra. Porém, o próprio código, ela criou exceções, porque algumas das decisões que podem ser impugnadas através de rese não são, na verdade, decisões interlocutórias. Então, anotem aí que é o recurso, como conceito, né? É o recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias. É o recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias. Deixa eu aumentar minha lupa aqui, né? Daqui a pouco a Bia vai reclamar. Aumentou? Melhorou aí para vocês? Acho que sim, né? Professora, acho que era melhor do outro jeito, porque assim corta muito. Tava dando para ver. Também? Aí, assim dá para ver, assim dá para ver a linha inteira. Se não corta, né? Então tá. Daí fica ruim. Obrigada. Por nada. Falei que a Bia ia reclamar, né? Não reclama de um jeito, reclama do outro. Vamos lá. Então, é o recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias do magistrado. Expressamente prevista em lei. Expressamente previstas em lei. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já entende que é um rol taxativo, certo? Segundo, que é um recurso cabível no primeiro grau, já que é contra as decisões do magistrado. E quando diz que é expressamente prevista em lei, a gente já tem um rol taxativo, ou seja, só cabe naquele rol do artigo. Se não está ali, é outro recurso cabível e não um rese, tá? O próprio código traz exceções a essas, porque se chamam de decisões interlocutórias, mas o próprio código trouxe exceções
ou seja, decisões que não têm o cunho interlocutório, né, não tem essa natureza interlocutória e que são impugnadas através do rese. Quais são elas? Decisão, a gente tem duas decisões nesse sentido. Decisão que concede ou nega gente, ele cabe no, eu falei no primeiro grau, mas ele cabe tanto no segundo grau quanto no primeiro, tá? Decisão que concede ou nega HC e decisão que julga extinta a punibilidade. Tem alguém tentando entrar, parece? Está travando o seu áudio. A voz está sendo falhada. Ai, meu Deus. Espera aí. Vou melhorar aqui. Melhorou, gente? Ou a voz continua falhando? Estamos. Melhorou. Melhorou? Tá. Então, vamos lá. Decisão que nega ou concede o HC. É a primeira exceção, que a gente tem a decisão interlocutória. E a decisão que julga extinta a punibilidade do agente. Decisão que julga extinta a punibilidade do agente. Então, a gente diz que são exceções, porque, na verdade, essas duas decisões, elas não têm cunho de interlocutório, né? Mas sim decisões terminativas ou decisão constitucional, enfim. Beleza. O rol, gente, então, é o taxativo. O que são decisões interlocutórias, vocês sabem? É claro para vocês, né? A gente viu que decisões terminativas, né, que terminam o processo, em tese, cabe a apelação. E as decisões interlocutórias, em tese, cabe a rese. Interlocutórias são aquelas intermediárias, né? Ou de uma decisão interlocutória, ou de um despacho de mero expediente, enfim, mas que não são as terminativas e nem o despacho, está ali no meio, são decisões interlocutórias. Tem o cunho decisório, mas não termina o processo. Seria nesse sentido. Vocês querem anotar o que seria decisão interlocutória? Coloquem assim, observação. São consideradas decisões interlocutórias aquelas que possuem caráter decisório vírgula, podendo acarretar ou não a extinção do processo. Então, são decisões interlocutórias, aquelas que possuem carga decisória, podendo acarretar ou não a extinção do processo, conforme o caso. Ponto. Tem-se ainda as chamadas decisões interlocutórias simples. Tem-se ainda as chamadas decisões interlocutórias simples. Vírgula, as quais
constituem a maioria das decisões judiciais, as quais constituem a maioria das decisões judiciais e destinam-se a solucionar incidentes solucionar incidentes que venham a surgir antes da sentença. Sem, vírgula, porém, vírgula novamente. Acarretar a extinção do processo. Sem, contudo, porém, todavia, acarretar a extinção do processo. Ponto. Aí, para fechar essas decisões interlocutórias. Assim, podemos concluir que as decisões interlocutórias estão entre os despachos de mero expediente, e as sentenças propriamente ditas. Beleza? Vamos lá, então, ao próximo tópico. Cabimento. Então, a gente viu o conceito, o fundamento legal, artigos 581 a 592. Qual é o cabimento do recurso em sentido estrito? O cabimento, gente, é um rol taxativo, conforme eu já disse, e não exemplificativo. Seria exemplificativo se tivesse o que está ali fosse impugnado, que está no artigo, e mais outros que vierem aí, né? Agora, o taxativo não, só pode ser impugnado por meio de reze o que está ali, está no artigo, certo? Então, trata-se de um rol taxativo. Vamos lá. Artigo 582 seguintes, ele vai estar lá no 583. Peguem lá. 581. Ele vai estar lá no 581. Trata-se de um rol taxativo previsto no artigo 581 do CPP. Eu sempre confundo porque da apelação é 593. Eu confundo. 1 e o 3. Vamos lá, então, gente. Tratando-se de rol taxativo, é interessante a gente ver cada um, entenderam? Realmente é uma lista longa, ó, são 25 incisos, mas como a gente, estudando os 25 incisos, a gente esgota as decisões que podem ser atacadas por reze, eu acho de suma importância. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, anotem aí. Vamos colocar assim, caberá reze dois pontos. Da decisão e despacho ou sentença
Dois pontos. Primeira possibilidade, que não receber a denúncia ou queixa. Então, vamos lá. A ação penal, ela se inicia ou com a queixa, quando se tratar de ação penal privada, ou com a denúncia, quando se tratar de ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. O Ministério Público, então, ofereceu a denúncia ou o querelante ofereceu a queixa, o juiz vai poder aceitar essa queixa, essa denúncia, ou rejeitá-la. Então, aqui, ou ele despacha no seguinte sentido: recebo a denúncia, cite-se o réu para apresentar defesa, né, resposta à acusação, ou ele pode entender que não tem os requisitos da ação penal, enfim, e rejeitar a denúncia de cara. Contra a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, cabe o rese. E contra a decisão que recebe? Então, coloquem aí no 1, que não recebe ou a queixa. Alguém sabe qual o recurso cabível contra a decisão que recebe? Melhorou. O último foi melhorou aqui, gente. Me ajudem. Qual o recurso cabível contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa? Não recebe, a gente sabe que é o rés. E aqui recebe? Ninguém? Alexandre. O Alexandre está aí hoje? Oi, professora, boa noite, estou sim. Boa noite. E daí, você sabe qual que é o recurso cabível da decisão que recebe a denúncia ou a queixa? Não estou lembrado, professora. Não, é porque não tem. Na verdade, não tem um recurso. Contra a decisão que não tem um recurso específico, como reze, apelação. Contra a decisão que recebe, o recurso cabível, tem que ser impetrado um habeas corpus, tá? Não tem um recurso por exemplo, uma apelação, uma reze, uma agravo, enfim. Vamos fazer essa observação, né? Observação, para a gente não confundir. Contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa, cabe à parte impetrar habeas corpus, certo? Não cabe rese, seria habeas corpus. Segunda hipótese, que concluir pela incompetência do juízo. Então, contra a decisão que concluir pela incompetência do juízo. Então, seja uma incompetência territorial, uma incompetência em razão da matéria, imagine que os autos foram para o juizado, chegou lá no juizado, o juiz se declarou incompetente, por entender que aqueles autos, na verdade, são da vara criminal. Contra essa decisão, cabe o rese, certo? Ou em razão da localização. Olha, esse crime aqui é de competência da comarca de Paranavaí, não da comarca de Maringá. Também cabe o rese para a parte que se resignar com essa decisão, tá? Inciso 3, que julgar procedentes as exceções, salvo a suspeição. Que julgar procedentes. Gente, tudo isso está no VAD, tá? Eu estou até acompanhando pelo meu VAD, que ele é de 2019, tem uma alteraçãozinha aqui no final. Que julgar procedentes as exceções, salvo a suspeição. Então, exceção de competência e outras exceções cabíveis no Código Penal. Salva de suspeição, certo? Exceção para declarar um juiz suspeito, por exemplo. Aí não vai caber o rese. Tirando essa, todas são cabíveis. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa.
Acho que era isso. Depois entra no processamento. 4, gente, eu não vou anotar tudo aqui, vocês vão copiando aí do site do Planalto, enfim, ou do VAD, ou só vão anotando. Inciso 4, que pronunciar o réu. Então, a gente sabe que no tribunal do júri tem duas fases, a fase de pronúncia e a fase que é do plenário, né, propriamente dito. Então, a fase de pronúncia é o juiz de primeiro grau, é o juiz togado que decide. Aí, no final da primeira fase, ele pode absolver o réu, pode impronunciar, pode condenar por desclassificar, por exemplo, por homicídio culposo e condenar, ou ele pode pronunciar o réu, ou seja, pronuncio, aí vai para a segunda fase do tribunal do júri, que é o plenário do júri mesmo. Então, contra essa decisão que pronuncia o réu, reze o recurso cabível e não apelação. Inciso 5, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, aqui, gente, nessa segunda parte, a gente vê que são recursos mais para acusação do que para defesa, né? Na segunda parte do inciso 5. Porque quando diz que contra recurso que indeferir pedido de prisão preventiva. Então, o Ministério Público vai e requer a prisão preventiva do réu. O juiz vai e não concede essa prisão preventiva. Ou o juiz revoga a prisão preventiva. Ou o juiz concede a liberdade provisória, veio lá um flagrante, ele, ao invés de converter em prisão preventiva, ele concede a liberdade provisória. Ou veio um flagrante, ele considerou aquele flagrante legal, ele relaxa relaxa o flagrante. Contra essas decisões, cabe o reze. Então, são recursos aí da acusação, né? Mas no começo, não, né? No começo do inciso 5, fala em conceder, em negar a fiança, né? Em negar a fiança seria recurso da defesa. Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Então, quando são recursos relacionados à fiança, vocês já lembrem aí, já até coloquem aí no VAD de vocês, né? A palavra fiança aí tem tudo a ver com o reze. Quando vocês veem aí na vida, é um recurso relacionado à fiança. Poxa, lembro de uma aula de direito penal que falava sobre o reze. Vamos lá no artigo 581 do CPP. 6, revogado. 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Novamente aqui falando da fiança. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, a gente tem as causas extintivas de punibilidade, certo? Estão lá no artigo 107 do Código Penal. Deixa eu pegar aqui. 107 ou 109, mas eu acho que é 109. 107. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei penal, que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, pela retratação do agente, pelo perdão judicial. Então, essas são as causas distintivas da punibilidade. Quando o juiz decreta a prescrição ou julga extinta a punibilidade por outro motivo, cabe a reze. Então, todos aqueles motivos relacionados no artigo 107, se o juiz extinguir a punibilidade do agente, o recurso cabível aí é o reze, beleza? Inciso 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Então, veja aqui, que é cabível o reze tanto no recurso, aliás, tanto contra a decisão que reconhece a causa extintiva de punibilidade, quanto contra a decisão que não reconhece aquela causa extintiva de punibilidade propriamente dita, beleza? Que concede ou nega o HC, a ordem de habeas corpus. Então, veja bem. Que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena. Gente, então, contra a decisão que concede suspensão condicional da pena, cabe reze. Nega a suspensão condicional, reze. Revoga a suspensão condicional, reze.
Vocês lembram o que é a suspensão condicional da pena? Deixa eu ver, vocês estão no nono, né? Vocês já viram. Oitavo, nono e décimo, vocês já viram, né? Alguém lembra? Bia, Alain, Luciana, Cássia, Clau, quem lembra? Ana Paula? É a sursis? É o sursis, isso, é o sursis. E o que é o sursis? É a pena. Sursis da pena, boa. É assim, ao final do processo, com base no artigo 77 do Código Penal, o juiz pode suspender a execução da pena de 2 a 4 anos, se preenchidos os requisitos legais. O juiz foi, condenou lá 2 anos, ele é primário, enfim, está dentro das possibilidades. Condena, fixa o regime e não condena, faz a dosimetria de pena, faz a dosimetria de pena, como que eu falei? Condena, faz a dosimetria de pena, fixa o regime e depois substitui, certo? Depois substitui de 2 a 4 anos. Olha, aqui você não vai começar a cumprir sua pena agora, eu vou suspender sua pena por 2 anos. Se nesses 2 anos você cumprir todos os requisitos, todas as condições, né, por isso que é suspensão condicional, no final vai ser extinta a sua pena. Agora, se você não cumprir, você vai ter revogado esse sursis e você vai cumprir sua pena privativa de liberdade. Então, esse é o sursis. Contra essa decisão que concede, contra a decisão que nega ou revoga, não cabe sursis. Não cabe apelação, mas sim o rese. Eduardo, professora, mas a exceção que não cabe rese que concede, nega e revoga, sim. Não, Eduardo, acho que não ficou claro, então. O que eu disse aqui é que essas duas decisões aqui, elas não são decisões interlocutórias, mas cabem rese. Então, deixa eu até anotar aqui, ó, exceções. São consideradas... Não, eu coloco assim, não se tratam de decisões interlocutórias, porque o rese, a doutrina, né, e entende que... Não, sem problemas, Eduardo, às vezes eu não fui clara mesmo. A doutrina entende, e a jurisprudência, enfim, que conceituou o rese como sendo um recurso contra a decisão interlocutória. Por outro lado, o próprio Código de Processo Penal trouxe 2 decisões ali que cabem rese, mas que não são decisões interlocutórias, entendeu? Então, não se tratam de decisões interlocutórias, porém, é cabível o rese. Então, são essas 2 aqui. A gente vê mais alguma aqui durante a aula, mas é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Livramento condicional é uma matéria que, se der tempo, eu quero ver com vocês, tá? É um benefício que tem na execução da pena já. O apenado está lá cumprindo pena, já cumpriu certa quantidade de pena, tem bom comportamento carcerário e tal, ele tem o benefício do livramento condicional. Então, a decisão que revoga ou que concede o livramento condicional também ela é impugnada através da rese. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Então, que anular a instrução aí. Que incluir jurado na lista geral ou desta ou incluir. Novamente aqui, tratando do tribunal do júri, né? Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, veja bem, uma apelação deserta seria porque não foi recolhida pulsas, seria nesse sentido, quando é necessário recolher, o juiz pode julgar deserta. E o que é uma apelação, o outro verbo utilizado aqui, é denegar. Porque quando a gente pede assim, requer seja recebido, processado e remetido, beleza. Quando a gente pede para o tribunal, a gente pede conhecido e provido. O juiz pode, aliás, o desembargador, né, a turma recursal ou a Câmara pode denegar a apelação, entendeu? Nem conhecer a apelação. Por quê? Porque é intempestiva, porque falta alguma
formalidade que seria necessário, enfim. Contra essa decisão que denega a apelação, nem entra no mérito dela, né? Não é que ela não decide o mérito, ó, é provido ou improvido. Não, ela denega, nem entra no mérito. Aí, contra essa, cabe o reze. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Ora, suspendo o processo porque eu preciso que tem uma questão prejudicial, ou seja, eu preciso que decidam um outro processo para que eu analise esse. Eu preciso que o STF julgue o processo para que eu analise este. Enfim, contra essa decisão também é cabível o reze. Que decidir sobre a unificação da pena. Unificou a pena, você achou ali, olha, doutor, a minha pena foi unificada, mas está muito alta essa minha pena. Eu não concordo, eu tive detração, eu trabalhei na cadeia, tive detração, não foi reconhecida, enfim, remissão, né? Eu fiquei preso, tive detração, a minha pena está muito alta, eles unificaram e ficou muito alto. O doutor pode fazer alguma coisa para mim? Posso fazer um reze. Que decidir sobre incidente de falsidade, seja qual ela for, que decretar medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença, transitar a sentença em julgado. Por quê? Porque se ainda não tiver transitado em julgado, o recurso cabível será apelação. Por quê? Porque a medida de segurança ela é uma absolvição imprópria. E contra as decisões de absolvição e condenação, que são terminativas, né? Cabe a apelação. Perfeito. Agora, decretou uma medida de segurança depois de transitada a sentença em julgado, ou seja, depois de transitar em julgado a sentença, o juiz da execução, ao analisar aquele caso, entendeu que ele precisava de uma medida de segurança, aquele réu, enfim. Contra essa decisão, cabe o reze. Vocês sabem que a medida de segurança, ela é para os inimputáveis, né? Aquela pessoa que por alguma deficiência, eu quero tomar cuidado com os termos para não falar besteira, né? Então, eu vou lá no artigo próprio da medida de segurança para explicar para vocês. Mas, enfim, as medidas de segurança ou vai para o tratamento ambulatorial ou vai para os hospitais de custódias, que antigamente eram chamadas de manicômio judicial. Entendeu? Isso é uma absolvição imprópria. Olha, você cometeu o delito, mas você não vai para a cadeia, você não vai para a prisão. Eu vou te aplicar a medida de segurança. Ou um tratamento ambulatorial, ou um hospital de custódia. Isso é chamada medida de segurança, certo? Vou até ler aqui para vocês. Deixa eu lembrar que artigo que tá. Medida de segurança, 66, será? Espero que dá um branco. Eu dei essa aula semana passada sobre medida de segurança. Tá no CP. Achem aí, gente, na minha frente, sobre as medidas de segurança. Quem achou? Tem 34, 35... são considerados inimputáveis, que vai caber a medida de segurança, está lá no 26, que são os inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né? Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, por isso que eu queria tomar cuidado. Depois que teve a alteração na lei de pessoa com deficiência, né, a gente tem que tomar cuidado, porque antes utilizava-se muito, né, o termo deficiência. Hoje a gente já utiliza doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Enfim, a essas pessoas que cabe a medida de segurança. Então, imagine que depois de sentenciar, o juiz aplica uma medida de segurança. Contra essa decisão, cabe o resto. É muita informação, né? Mas, assim, depois vocês deem uma olhada na medida de segurança, no que é de fato, mas é isso que eu falei. Olha, vou dar uma resumida, que eu falei tudo muito rápido. Então, calma lá. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai.
o agente cometeu o delito, tá? Porém, ele tem uma doença mental que ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato. O juiz vai sentenciar absolvição imprópria. O que é absolvição imprópria? Foi você, houve o crime, houve a autoria do crime, mas, em razão da sua inimputabilidade, você vai para um hospital de custódia. Fechou. Isso é uma medida de segurança através da absolvição imprópria. Contra essa decisão, em tese, cabe apelação. Agora, vem o réis e diz, contra sentença que decretar medida de segurança, depois de transitada em julgado a sentença. Então, é depois de transitada em julgado, porque se a decisão é uma decisão de absolvição imprópria, contra ela cabe apelação. Perfeito? Fechou. 20, estamos terminando. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Então, veja bem, aplicou lá a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Porém, o agente não cumpriu aquela medida de segurança. O que o juiz vai fazer? Vai impor a internação no hospital de custódia, que em tese é mais gravoso, né? Aí, contra essa decisão também cabe o réis. Que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. Artigo 774, vamos lá. Nos casos do parágrafo 1 de 83, ou quando a transgressão de uma medida, observação, não. Basicamente, ele também remete para outro artigo, mas veja bem, sempre o juiz vai analisar se antes de colocar a pessoa nas ruas, né, antes de extinguir a medida de segurança, extinguir a punibilidade daquela pessoa, extinguir a pena daquela pessoa, o juiz faça, na verdade, né, por um perito, uma avaliação nessa pessoa. E aí o juiz pode mandar soltar essa pessoa ou fazer com que essa pessoa continue com essa medida de segurança, certo? Contra essa decisão também é cabível o resto. Contra a decisão que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança, que converter a multa em detenção ou prisão simples, ou em prisão simples. Então, a pena de multa converte em detenção ou prisão, caberia em tese. Gente, a grande novidade está no inciso 25, que ele foi acrescentado pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, certo? Essa lei veio com um pacote, também chamada de pacote anticrime. Então, a grande novidade, que às vezes não vai ter no código, de muitos, a gente dá uma olhada no site do Planalto, é o inciso 25, que diz o seguinte, que caberá réis contra decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previstos no artigo 28A desta lei. Remete a gente lá para o início. Vamos lá para o 28A. O 28A diz o seguinte, é uma novidade também, tá? Não persecução penal. O acordo de não persecução penal é uma novidade que veio com o pacote anticrime. Diz o seguinte, não sendo o caso de arquivamento e tendo o acusado, o investigado, confessado a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Eu acho que isso vale a pena a gente anotar, que saiu um pouquinho do RESE, mas é uma novidade do pacote anticrime, que já que a gente está, já que a gente passou por isso, né, está passando aí por esse artigo, vamos anotar. Coloquem aí, observação. Novidade. Pacote anticrime. Esse instituto, gente, não existia, tá? Acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Previsão dele está no artigo 28A do CPP.
Coloquem aí. Não sendo o caso de arquivamento do inquérito, não sendo o caso de arquivamento do inquérito, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, ou seja, ele confessou toda a prática do delito e confessou formalmente perante a autoridade judicial, perante a autoridade policial. E tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática do delito, sem violência ou grave ameaça, então é necessário que não tenha havido, né, naquele delito grave ameaça ou violência. Tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática do delito, sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça. E com pena mínima inferior a 4 anos. Com pena mínima inferior a 4 anos. Já pensei num furto aqui, sem violência, sem ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. OMP poderá propor acordo de não persecução penal. Poderá propor acordo de não persecução penal. Vírgula, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Desde que necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Depois vocês deem uma olhada, gente, nesse novo instituto. Aí ele vai ter as condições que ele vai ter que cumprir e também vai ter os requisitos, né? Ou seja, vai poder, além desse que já está no caput, não pode, né? Não vai se aplicar. Quando for cabível, transação penal de competência do juizado especial criminal, né? Pena máxima até 2 anos, a transação. Se o investigado foi reincidente, se o agente tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos, ou com esse acordo de não persecução, ou com a transação, ou com a suspensão, crimes praticados no âmbito doméstico, enfim, depois vocês deem essa olhada. Aí uma última observação aqui, contra a decisão que recusar a homologação a proposta de não persecução penal, vírgula, cabe reze. Então, o promotor propôs, o agente aceitou e foi para o juiz homologar. O juiz entende que não estão previstos os requisitos e não homologa aquela sentença. Aí, tanto o Ministério Público quanto o acusado pode propor a reze. Beleza, gente? Então, o cabimento, gente, rol taxativo, está aí no artigo 581 do Código de Processo Penal. Vamos lá, processamento. Coloquem aí, processamento. Obrigada.
A interposição será endereçada para o juiz que proferiu a decisão recorrida. A interposição será endereçada para o juiz que proferiu a decisão recorrida. A gente vê aqui que pode ser um juiz de primeiro grau, pode ser juiz da vara criminal, juiz da execução penal, né? Porque, por exemplo, no livramento condicional, quem decide é o juiz da execução. Então, pode ser contra ele. Contra a decisão que denegar o habeas corpus, decisão de segundo grau, vai ser para o presidente, né, do tribunal, enfim. Para o responsável pelo processo, né? Então, vamos lá. Interposição será endereçada ao juiz que proferiu a decisão recorrida. Prazo, 5 dias para interposição. Cinco dias para interposição e 2 dias para as razões. Gente, uma observação aqui. Cabe o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? O juiz recebeu lá, né, a interposição de recurso, tal, as razões, recebeu o recurso. Ele analisa e pode se retratar daquela decisão antes de mandar para o órgão competente para decidir, certo? Ele se retrata e ponto. Então, cabe o juízo de retratação. Se vocês quiserem anotar o que é o juízo de retratação, coloquem assim, que o juiz que proferiu a sentença recorrida o juiz que proferiu a decisão recorrida poderá, no prazo de 2 dias também, reformar a sua decisão anterior. Beleza? Então, esse é o juízo de retratação. Gente, anotem aí a súmula 707 do STF. Ainda sobre a rese aqui. É claro. Súmula 707 do STF. Anotem aí. Constitui nulidade a falta de intimação
do denunciado constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito, ao rese, interposto da rejeição da denúncia. Já eu explico, tá? Interposto da rejeição da denúncia, vírgula. Não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Beleza? Joia, gente. O que está falando dessa súmula? A gente viu que, primeiro, quando que o acusado ele toma conhecimento do processo? Quando o juiz recebe a denúncia e cita ele para se manifestar, né? Para apresentar a resposta à acusação. Ou a defesa preliminar, defesa prévia. Nesse caso aqui, veja, o juiz nem recebeu a denúncia. O juiz nem recebeu a denúncia. Então, se ele não recebeu, ele não vai citar para responder a acusação. O MP vai e oferece um rese contra essa decisão que não recebeu a denúncia. Nesse sentido, vem a súmula 707 do STF e diz que o réu, o denunciado, na verdade, né, vai ter que ser intimado para contrarrazoar esse rese. Para contrarrazoar esse rese, sob pena de nulidade. Entenderam? Então, ainda que ele não tenha sido citado ainda, porque ainda não tem uma ação penal, mas ele vai ter que ser intimado para contrarrazoar, porque, afinal, o Ministério Público quer denunciar ele, o juiz disse que o juiz não recebeu a denúncia e ele vai ter que se defender. Beleza? Juízo de admissibilidade no rese. Gente, como nós estamos de tempo, que eu já estou bem perdida. O rese a gente não vai conseguir terminar ele hoje de jeito nenhum, tá? Então, a gente vai deixar um pouquinho para a aula que vem. E daí, a gente já vai começar, na aula que vem mesmo, a fazer um rese, tá? Juízo de admissibilidade no rese. Anotem aí, deixa eu ver o que vocês me falaram aqui. Não falaram nada, não tem ninguém me ouvindo? Vou perguntar de novo. Gente, como estamos de tempo? Está tranquilo? E aí, Hugo, como estamos de tempo? Bia? Johnny Pires? Acho que dá. Pode falar por mais uma horinha aí. Deu uns 50 minutos de aula por aí, né? Então, vamos tocar. Juízo de admissibilidade. Anotem aí. Ao contrário do que acontece com a apelação, que vimos na aula passada, né? Ao contrário do que acontece com a apelação, vírgula, no rese, né? No rese, no recurso em sentido estrito, não caberá ao juiz ACO, sim, ó, é o juiz abaixo, né? O juiz ACO seria o de primeiro grau, o adquém de segundo grau, seria nesse sentido, por exemplo. Não caberá ao juiz ACO qualquer juízo de admissibilidade.
Ponto. Portanto, caso o juiz mantenha a sua decisão, porque a gente viu que cabe juízo de retratação, mas caso ele mantenha a sua decisão, então, portanto, caso o juiz mantenha a sua decisão, deverá remeter o recurso ao tribunal competente. Deverá remeter o recurso ao tribunal competente. Beleza? Gente, beleza. Mandou para o tribunal. Chegou lá no tribunal. A procuradoria vai ter vistas em 5 dias, né? Procuradoria seria o órgão do Ministério Público em segundo grau, né? Seria não, é. Então, ele vai analisar, em 5 dias tem o prazo para dar o seu parecer, depois vai para o juiz relator, que já vai, para o desembargador relator, que já vai aí designar a data do julgamento, beleza? Então, vamos anotar. Estamos em procedimento ainda, tá? No tribunal, os autos irão para o procurador, para a procuradoria, né? E, vírgula, após, vão conclusos para o relator. Feito sorteio, vai para o determinado relator, que em 5 dias, nossa, quem dera fosse assim, né? 5 dias. Que em 5 dias designará data de julgamento. Isso está no artigo 610 do CPP. Beleza? Quais são os efeitos da rese? Gente, a gente sabe que, em regra, os recursos têm um efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Ele devolve a matéria para o tribunal analisar, certo? Alguns recursos têm efeito suspensivo e outros recursos têm um efeito regressivo ou interativo ou deferido, também chamado. O devolutivo, então, a gente tem aqui, no sentido de que a matéria é devolvida para o tribunal para análise. A gente tem aqui o sentido regressivo, regressivo, também chamado de interativo ou deferido, que é justamente a possibilidade do juízo de retratação, certo? Então, quando a gente fala que é possível juízo de retratação, a gente está falando desse efeito regressivo, interativo ou deferido. E o efeito suspensivo, ou seja, que suspende a decisão até o julgamento final, né, até o trânsito em julgado, que suspende a decisão do juiz, né, de primeiro grau, o juiz que proferiu aquela decisão, até o julgamento do recurso, a gente tem aqui no rese excepcionalmente suspensivo. Tem-se esse efeito no rese de maneira excepcional, certo? Ou seja, não é sempre que vai caber o efeito suspensivo, mas tão somente contra a decisão que, vamos lá, somente contra a decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta,
e contra a decisão que julgar a perda da fiança. Então, contra essas decisões, cabe o efeito suspensivo. Suspende a decisão até que seja julgado o recurso. Contra as demais decisões, somente efeito devolutivo e regressivo. Beleza? Querem anotar o que seria um conceito de cada efeito? Deixa eu ver aqui. Se vocês Não querem. precisa, senhora. Hugo disse, é bom. É bom, né? Isso aí vocês vão usar em todas as matérias. Então, coloquem aí, efeito devolutivo. É a possibilidade da instância superior rever integralmente a matéria. Controversia. Você está devolvendo toda a matéria aí para o tribunal analisar. A gente diz assim para entender o que seria o efeito devolutivo. Efeito regressivo é devolver ao mesmo juiz, né? O juízo de retratação. Acho que fica claro porque lá em cima a gente já conceituou o juízo de retratação. Então, eu acho que não tem necessidade de novamente. E o suspensivo, anotem aí. O suspensivo, gente, vou colocar aqui uma doutrinadora, tá? A Ana Magalhães, doutrinadores. Ana Magalhães Scarance. Eles explicam assim, anotem aí, esse conceito é doutrinário. Não é um recurso que possui efeito suspensivo. Não é o recurso que possui o efeito suspensivo. Vírgula. Pois a decisão ou sujeita, não, pois a decisão sujeita a recurso não tem eficácia, pois a decisão sujeita a recurso não tem eficácia. Até que a instância superior se manifeste. Foi muito profundo esse meu conceito aqui, né? Se tivesse deixado só nas palavras já estava bom. Acho que teria complicado menos. Vírgula. Pois a decisão sujeita a recurso não tem eficácia, vírgula, até que a instância superior se manifeste. Ponto. Ele é um instrumento para prorrogar a condição de ineficácia da decisão. Na verdade, isso aqui é uma crítica. Se vocês quiserem ficar só com essa... Se vocês quiserem sublinhar isso aqui, ó, ele é um instrumento para prorrogar a condição de ineficácia da decisão. Seria justamente, qual que é o efeito suspensivo? Suspender a eficácia da decisão. Só vai ter efeito essa decisão, só vai executar ela depois que voltar o processo, né? A gente fala voltar o processo, mas depois de ser julgado o recurso em sentido estrito, né?
Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu não falei para vocês ainda. Acho que é isso. Falei do prazo para interposição, né? Que vai ser para o juiz de primeiro grau, em 5 dias. Depois a gente tem 2 dias para as razões. Cabe juízo de retratação. Não se retratando, o juiz tem o dever de mandar os autos para o tribunal. Em tese, a gente fala que é um recurso contra decisões interlocutórias, mas tem as exceções, né? Já que essas 2 decisões aqui que a gente colocou não se tratam de decisões interlocutórias. A gente viu que são decisões interlocutórias, e inclusive a doutrina divide em decisões interlocutórias e decisões interlocutórias simples. A gente viu que é um rol taxativo, então, o que não tiver falando que cabe reze na lei, não cabe reze, tá? Então, esse rol tá lá no 581. Quem estiver fazendo aí pelo computador, cola aqui o rol. Depois também eu vou colar. A gente viu que o novo pacote anticrime, uma novidade do pacote anticrime, né? Que é a possibilidade de acordo de não persecução penal. E contra a decisão que recusar a homologação desse acordo, cabe reze. Aqui eu já falei. A gente viu a súmula 707, que é uma súmula bem importante quanto ao reze. Juízo de admissibilidade não cabe ao juiz ACO, mas sim ao juiz ad quem, tá? Então, o juiz não vai analisar se é admissível aquele reze, se é tempestivo, se cabe reze naquele sentido. Não, ele vai mandar para o tribunal que vai analisar esse juízo de admissibilidade. E a gente viu que no tribunal, chegou os autos lá, passa para a procuradoria, né? E em 5 dias... aqui, em 5 dias, eu não coloquei, né? Depois de 5 dias, vão concluídos para o relator. Por quê? Os autos irão para a procuradoria, vou melhorar aqui, para parecer, né, que a gente fala, parecer em 5 dias, ponto e vírgula. Após, vírgula, os autos vão concluídos para o relator, que em 5 dias designará a data de julgamento. Isso aqui seria um sonho, se fosse assim, tá, gente? Tem processo no tribunal que fica anos, recurso, né? E a gente viu os efeitos: devolutivo, regra, regressivo, regra e suspensivo, exceção. Beleza? Acho que não faltou nada para a gente ver. Na próxima aula, então, eu vou trazer um caso concreto da OAB, que pediu o recurso em sentido estrito, e nós vamos fazê-lo, tá? Provavelmente de atividade, vou colocar aí uma interposição. Beleza? Deixa eu achar vocês aqui. Boa, caso concreto é top. Beleza, Hugo, deixa eu fazer a chamada, tá? Só um pouquinho. A aula que estuda o recurso, ela é molezinha, assim, né? Mas é a aula que faz o recurso que começa a surgir as dúvidas e aquela aula extensa, né? Não é de vocês, não é de vocês, não é de vocês. Vamos lá. Hoje é dia 10. Bianca. Só vou dar a chamada para quem efetivamente responder, tá, gente? Bianca não está. João Vitor Nogueira. Presente, professora. Valeu, João. Gente, vou parar de gravar, peraí. Vou parar de gravar, né? Ninguém precisa ouvir a chamada. E quem quiser